Meus amigos, eu vou falar hoje com vocês aqui sobre dois tweets, né, que o Lula colocou lá na sua conta, que eu considero de extrema importância. Um sobre o teto de gastos e outro sobre, talvez, uma não candidatura sua à presidência da República. Vamos analisar o que ele falou, trazer uns outros dados aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, se você gostar, vai lá, deixa o joinha, que isso é muito importante para o nosso trabalho aqui. Então, o que o Lula postou lá no seu Twitter no dia 17 de junho? Primeiro, vamos falar do teto de gastos, depois, em relação à sua candidatura. Diz ele: a quem interessa o teto de gastos? Aos banqueiros? Ao sistema financeiro? Gasto é quando você investe um dinheiro que não tem retorno. Quando você dá 1 bilhão para rico, é investimento. E quando você dá 300 para o pobre, é gasto? Pergunta Lula. Nós vamos revogar esse teto de gastos. Olha, vamos tratar aqui de algumas coisas. Se ele vai fazer isso ou não, eu tenho algumas dúvidas. Talvez a gente perceba lá na frente uma nova carta aos banqueiros e isso aqui seja agora só, né, para atrair a militância, que às vezes pode estar observando esse movimento, por exemplo, de alguns candidatos mais à esquerda, dizendo o tempo todo que vai revogar o teto, que vai reestatizar a Eletrobras caso seja privatizada. Então pode ter sido só uma sinalização para dar uma acalmada na militância mais à esquerda. Mas pode ser que sim, ele pode ser cobrado por isso quando lá chegar. De toda forma, eu considero um posicionamento importante. A gente tem que criticá-lo, tem que, enfim, apontar os erros, mesmo aqueles, né, que ele coloca de vez em quando nas suas redes sociais. Mas quando ele dá uma sinalização que eu considero importante, a gente tem que ser justo e vir aqui e reconhecer. E os liberais ficaram loucos, né? O Felipe Rigoni, aquele mesmo lá, né, que foi eleito se dizendo ali membro de um grupo para renovar a política e tal, saiu em defesa do teto de gastos, né? E que não é mais nem defendido pelo Reinaldo Azevedo. O Reinaldo também é liberal, mas desde o ano passado ele disse: olha, vai precisar rever o teto, que é algo que, quando foi aprovado no governo Temer, todo mundo falou: gente, isso aqui é impossível se sustentar. Na prática, ele inviabiliza o crescimento do país, o investimento em áreas essenciais. E a importância do Lula ter esse posicionamento é porque agora nós temos dois dos três melhores colocados nas pesquisas para 2022 defendendo isso. Então só resta Bolsonaro agora em defesa da manutenção do teto. E aí a gente precisa ficar muito atento se a grande mídia vai começar a dar uma aliviada para o Bolsonaro. Porque para eles o teto é um negócio assim, é um dogma que você não pode nem falar em derrubar, em revogar. Então é necessário observar que ainda hoje, por mais que o Bolsonaro seja levemente criticado pela grande mídia, o pessoal fala da pandemia, ataca ministro e tal, mas o Bolsonaro ele é muito poupado em relação à sua responsabilidade na pandemia. Mas de outro lado, a gente percebe que o Guedes, o pessoal não critica, não fala mal, não solta matéria aí que seria de fato prejudicial ao Guedes, mesmo o Guedes dando muitos motivos para isso. E vamos ver se daqui para frente vão mudar ainda mais e passar a ser mais pacientes do que já é com este governo. E pode ter uma grande ajuda da Veja. A Folha de São Paulo avisou aqui, noticiou, que a Veja recebeu um desconto de até 70% na dívida com a União. Agora em maio. Eu vou ler para vocês. O Grupo Abril Comunicações renegociou as dívidas com o governo federal e ofereceu 16 revistas, entre elas a Veja, como garantia da operação. O débito total do conglomerado de comunicação é de 830 milhões. Por lei, a transação dará ao grupo até 70% de desconto sobre o valor total devido. A Abril está em processo de recuperação judicial. O acordo entre a Abril e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi assinado no dia 18 de maio. A negociação foi revelada pelo jornal, então, Folha de São Paulo, nessa terça, dia 15 de maio. E uma curiosidade sobre o teto, quando eu falo que não, eu tenho os meus dois pés atrás em relação se o Lula vai revogar isso ou não. Por quê? Porque esse teto foi criado no governo Michel Temer, que foi colocado como vice da Dilma por Lula. Quem era o ministro da Fazenda na ocasião? Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central durante o governo Lula, os 8 anos de governo Lula. Eu sempre reforço o histórico do Meirelles.
fez uma carreira brilhante dentro do Banco de Boston. Aí saiu e foi se candidatar a deputado federal pelo estado de Goiás, foi eleito, mas não chegou nem a assumir. Já foi convidado e integrou a equipe ali do Lula e assumiu o Banco Central. Qual partido? PSDB. Aquele mesmo que naquela ocasião, o PSDB mudou de lá para cá. Sim, mas naquela ocasião é quem rivalizava com o Lula. E aí Lula vai lá e chama ele para presidente do Banco Central. A justificativa dele, do Temer na época, quais foram as justificativas? Equilibrar as contas públicas. A Dilma fez um governo trágico, então precisamos consertar e para que daqui para frente tenhamos responsabilidade com os gastos. E então são curiosidades sobre o teto. E o outro ponto, o outro tweet do Lula é que, abre aspas para ele, às vezes falo que eu ainda não sou candidato. E o pessoal dá risada. A gente não aguenta, né? Não acredita. KKKK, coloca Lula no seu Twitter. Mas vai chegar o dia que eu vou dizer, vírgula. Por enquanto não sou, porque acho que agora é hora de construir o leque de apoios que precisamos. Então, esse vai chegar o dia que eu vou dizer é que ele é ou que ele não é candidato. Porque ele vive assim, ele confirma num canal, no outro ele fala que não, vamos esperar, não é hora de discutir. Ele fala que não é hora de falar de eleições ainda, mas tudo que ele faz é falar de eleições. Ou alguém acha que ele foi em Brasília reunir com mais de 40 políticos para falar de quê? De futebol, de picanha, de cerveja? Vai falar de política. E ele não está errado, não. Eu não estou criticando ele, não. Eu critico essa coisa que, não, ano que vem a gente resolve isso. Não, eles estão decidindo, resolvendo e conversando, pelo menos conversando isso agora. E eles são políticos, não estão errados. E aí ele fala, agora é hora de construir o leque de apoios que precisamos. Então será que a candidatura dele depende dessa quantidade de apoios? Vamos aguardar para ver. E aí ele vai dizer, para a gente vincular com o tweet anterior, quando ele fala, nós vamos revogar esse teto. Ele não fala, eu vou. Então, se realmente ele tivesse muito definido na sua cabeça ser candidato, ele colocaria, eu, se eleito, ou eu vou revogar esse teto. Ele coloca o nós como se ele fizesse parte de um grupo. Diante desses sinais, né, às vezes a gente precisa não se precipitar e não tirar conclusão antecipada. Diante de todos esses sinais, eu, particularmente, tenho mais perguntas do que respostas para isso tudo. Eu vou compartilhar algumas delas com vocês e aí comentem aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês entendem disso tudo. Sendo Lula um grande estrategista, e claro que mais em prol de si, do partido, do que em prol de um projeto de uma nação pacificada, desenvolvida e tal. Qual que é a intenção dele de lançar essa dúvida? De que numa semana fala que eu sou para ajudar o país, estou novo, estou com disposição, e na outra levanta essa possibilidade de não ser. E até zombando de quem duvida que ele será. Será que é só para confundir os adversários? Não seria a hora do PT se preocupar em se fortalecer novamente nos estados em que o partido perde força a cada eleição e talvez adiar para 2026 a tentativa de voltar ao poder? E assim ele abre mão da presidência e tenta se fortalecer lá nos estados, porque o que a gente vê agora é o PT dizendo que, em nome da candidatura à presidência, ele vai abrir mão de candidaturas nos estados. Então, será que não seria interessante fazer o contrário para provocar uma renovação no partido que é muito dependente da figura de Lula e o Lula não vai estar aí para sempre? Então, talvez seria o caso se pensar nisso. Como, por exemplo, eles têm bons governadores. Rui Costa, para quem fala que eu só critico o PT, Rui Costa na Bahia, um bom governador. Camilo Santana no Ceará, outro bom governador. Então a gente precisa observar que o partido talvez pense um pouco nisso. Não sei. Um detalhe interessante, eu tenho pensado muito nisso. Se as pesquisas mostrarem Lula com dificuldades de derrotar Bolsonaro, como já mostram muitas delas, será que ele se candidataria mesmo assim? E aqui certamente seria a última eleição do Lula. Será que ele se contentaria em encerrar a sua carreira política perdendo para Bolsonaro? Então será que ele vai para uma campanha com esse risco? E aí o PT tem todo o direito, gente, de lançar candidato. Óbvio que tem. É até um desrespeito a gente pedir para ele não lançar. Eu peço aqui como eleitor, como alguém que veja o quadro atual, polarizado, em que Bolsonaro adora esse ressurgimento do PT,
para criar essa polarização que já está criada. E aí, reparem que sempre lá no cercadinho dele ele fala: ah, se vocês não me quiserem, tem o PT, como se só existisse o PT do outro lado. Então essa briga pelo estilo do Bolsonaro, ela faz bem para ele. Então o PT tem o direito de lançar candidato. Mas será que existe essa possibilidade dele recuar da candidatura? E eu acredito que ele recuando, nós teríamos um certo esvaziamento desse clima polarizado, desse clima de ódio que, de certa forma, permeia as famílias, os grupos de WhatsApp, o trabalho. E assim nós abriríamos possibilidade para que o Bolsonaro derretesse ainda mais, porque ele já perdeu metade do eleitorado dele de 2018. E aí teríamos, quem sabe, um segundo turno. Primeiro teríamos um primeiro turno de um mais alto nível, né? Porque com Bolsonaro e com Lula, a gente teria ali um embate frequente, em que um acusaria o outro de ser comunista, de corrupção, de não sei o quê, e o outro acusaria de ser genocida e tal, e o debate de ideias ficaria muito prejudicado. Então, com a saída do PT, nessa suposição que eu estou fazendo, a gente também conseguiria esvaziar o Bolsonaro e ter um primeiro turno muito mais qualificado e talvez ter um segundo turno sem Lula e sem Bolsonaro. Eu acho que para o país, não digo para o PT, mas para o país seria muito melhor, porque assim a gente daria uma arejada no debate, falaríamos de projetos, de ideias, de propostas para tirar o Brasil de uma situação extremamente difícil que ele estará lá nas eleições e para aquele que assumiu o governo a partir de 1º de janeiro de 2023. Bom, meus amigos, o que vocês acharam disso tudo? Comente aqui embaixo qual a opinião de vocês. Será que Lula teria essa generosidade, digamos assim, de recuar e abrir espaço para esse tipo de debate? Eu torço para que sim, e vamos ver qual que é a opinião de vocês. Valeu e até o próximo vídeo.